Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, a você, irmão, a você, irmão. Bom dia a todos vocês ouvintes. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor. Estou orando pela sua vida hoje, dia 30 de outubro de 2025. Irmãos, antes de nós orarmos, antes de nós também fazermos a leitura da palavra de Deus, eu queria dizer que eu estou orando por vocês. Sim, irmãos, eu estou orando por você. Você que quer uma oração, você que quer que eu ore por você, coloque aí nos comentários que eu estarei orando pela sua vida. Eu estou orando pela nossa irmã Leia, que colocou aí nos comentários nos vídeos anteriores. Eu estou orando por você. Estou orando pela nossa irmã Loreci. Estou orando pela nossa irmã Leila. E também pela vida da nossa irmã Joyce, que está comentando sempre nos comentários, colocando o nome, colocando o pedido de oração. Estou orando por vocês, irmãos. Coloque aí, irmão, se você tiver algum pedido de oração. Amém? Irmãos, vamos para a palavra de hoje. Nós vamos orar daqui a pouquinho. Mas, irmãos, Deus ele colocou uma palavra no meu coração, eu quero compartilhar com vocês. Mas antes, irmãos, de compartilhar a palavra, eu queria fazer uma pergunta a vocês. Você, irmãos, você acredita que você pode ser íntimo de Deus? Você acredita, irmãos, que Deus ele pode te usar para fazer grandes feitos, assim como ele fez com os homens da Bíblia, assim como ele fez com Moisés, com Elias, com Eliseu, assim como ele fez com os discípulos? Você acredita, irmãos, que você pode ser usado, assim como várias pessoas que foram usadas na Bíblia? Irmãos, eu não sei qual é a sua resposta, se é sim ou não, mas eu quero te dizer, irmãos, que tem sim, tem como sim. Tem como você, irmão, ser usado por Deus, tem como você ser íntimo de Deus. Assim como os discípulos, assim como os profetas na Bíblia, assim como vários reis na Bíblia foram usados por Deus, você também pode. E ainda digo mais, irmãos, você pode fazer coisas maiores e melhores do que todas as pessoas na Bíblia fizeram. Foi essa a promessa de Jesus. Jesus ele deu a nós que nós faríamos coisas maiores e melhores do que o próprio Senhor Jesus ele fez. Amém? Irmãos, eu quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor que está lá no livro de João, capítulo 13, versículo 21. Irmãos, para vocês entenderem o que eu quero falar com vocês aqui hoje, nós vamos ler essa passagem na Bíblia. Leia comigo, versículo 21, que vai dizer o seguinte: Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se profundamente e declarou: Em verdade lhes digo que um de vocês me trairá. Então os seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais a esse discípulo para que perguntasse a quem Jesus se referia. Reclinando-se esse discípulo sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: Aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Glória a Deus. Irmãos, essa passagem no qual nós lemos vai falar acerca da última ceia que Jesus ele teve com seus discípulos antes de ser crucificado. A última ceia, irmãos, que Jesus ele passou com seus 12 discípulos antes de morrer. E, irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que Jesus, naquele momento ali de ceia, naquele momento ali de comunhão, Jesus ele fala que um dos discípulos ia trair ele. Um daqueles discípulos que estavam reunidos ali
entre eles, irmãos, naquela ceia, naquele momento, ia trair Jesus. E naquele momento, irmãos, que Jesus ele fala que um dos discípulos ia trair ele, os discípulos eles começam a olhar um para os outros, se perguntando: quem será? Quem deve ser? E a palavra, irmãos, do Senhor vai dizer que Simão Pedro, que era um dos 12, ele deu um sinal a João, que também era um discípulo de Jesus. Pedro, irmãos, ele fez sinal para João, para que João perguntasse a Jesus quem era o discípulo no qual Jesus se referia, que ia traí-lo. Pedro, irmãos, ele fez o sinal para João, e João, irmãos, ele perguntou para Jesus quem ia traí-lo. E Jesus, ele falou: aquele que eu der esse pedaço de pão molhado, esse vai me trair. Irmãos, é aqui que eu queria chegar com vocês. Por que que Pedro, ele não perguntou diretamente a Jesus qual era o discípulo que ia traí-lo? Por que que Pedro, ele diretamente, ele não fez isso? Porque, irmãos, Pedro, por mais que ele era um discípulo bem íntimo de Jesus, mas eu acredito irmãos, a Bíblia não fala, mas eu acredito que Pedro ele não tinha tanta intimidade com Jesus a ponto de perguntar algo tão íntimo para Jesus. Mas ele sabia, irmãos, Pedro ele sabia que João era muito íntimo de Jesus e que se João perguntasse para Jesus quem era o discípulo que ia traí-lo, Jesus ia falar para ele. E, irmãos, por que que a Bíblia ela vai nos dizer que João era o discípulo a quem Jesus amava? Por que que João ele era o discípulo mais íntimo de Jesus do que os outros 11? Irmãos, a resposta para essa pergunta é muito simples, irmãos. João, ele era mais íntimo de Jesus, porque era ele que se aproximava mais de Jesus do que os outros 11. Era João, irmãos, que tinha mais fome por Jesus, tinha mais sede por Jesus. Era João, irmãos, que estava a todo tempo, a todo momento com Jesus, mais do que os outros 11. João, irmãos, ele se aproximava de Jesus mais do que os outros. É por isso, irmãos, que Jesus ele amava mais João do que os outros. Irmãos, Deus ele não faz acepção de pessoas. Mas, irmãos, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós nos envolvemos nos mistérios de Deus, mais Deus ele nos ama. Irmãos, por que que muitas pessoas são muito usadas por Deus? Por que que tem pessoas que parecem, irmãos, que Deus ama mais essas pessoas do que outras? Por quê? Porque essa pessoa, irmãos, ela se aproxima mais de Jesus. Essa pessoa, ela se aproxima mais de Deus. Porque, irmãos, Deus, ele não faz acepção de pessoas. Mas, irmãos, uma coisa é fato. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais Deus ele se aproxima de você. É o que está escrito, irmãos, na palavra de Deus. Deus ele fala: se achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vocês. Ou seja, irmãos, quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais Deus ele se aproxima de nós. Quanto mais nós amamos a Deus, mais Deus ele nos ama. Olha só, irmãos, o que a Bíblia ela vai falar sobre João, reclinando esse discípulo sobre o peito de Jesus. Irmãos, olha só, João, ele reclinava a cabeça sobre o peito de Jesus. Não era Jesus que reclinava a cabeça sobre o peito de João, não, era o contrário. João, irmãos, ele era mais amado por Jesus, porque era ele que amava mais Jesus do que os outros. Irmãos, eu lembro quando eu era mais jovem, quando eu era criança, eu ficava me perguntando por que Deus ele usa mais umas pessoas do que outras. Eu lembro quando eu ia para a igreja, eu via os pastores, os pregadores, pessoas de Deus sendo usadas por Deus. E
eu ficava pensando comigo, essas pessoas devem ser muito amadas por Deus. Essas pessoas, Deus deve ter um carinho especial por elas. Irmãos, e é verdade, Deus tem um carinho especial a mais por essas pessoas. Mas uma coisa é fato, irmãos. Essas pessoas também fizeram coisas que um ser humano comum não faz. Essas pessoas, irmãos, que eram mais amadas por Deus, elas também amaram a Deus mais do que as demais pessoas. Por isso que elas receberam mais. Por isso que elas são mais amadas. Por isso, irmãos, que essas pessoas, elas receberam mais dons. Deus liberou para ela mais unção, mais poder. É claro, irmãos, que poder e unção não significa que a gente vai para o céu ou não. Mas, irmãos, essa pessoa que foi usada por Deus, que é mais íntima de Deus, essa pessoa, irmãos, ela se chegou mais a Deus. Essas pessoas, irmãos, elas buscaram mais a Deus do que as outras pessoas. É por isso, irmãos, que muitas das vezes a gente tem uma impressão de que algumas pessoas são mais amadas por Deus do que outras. Mas, irmãos, essas pessoas que a gente tem uma impressão de que são mais amadas por Deus do que as demais pessoas, é porque essas pessoas elas se entregaram mais. Essas pessoas amaram mais a Deus do que as demais. Essas pessoas, irmãos, fizeram mais para Deus do que as outras. É por isso que a gente tem essa impressão, irmãos, de que fulano de tal é mais usado por Deus, é mais amado por Deus. Mas é porque, irmãos, ele se dedicou mais. É porque, irmãos, ele amou mais a Deus, assim como João. Jesus ele amava mais ele do que os demais, por quê? Porque João se entregou mais. Da mesma forma, irmão, se você se entregar mais a Deus, Deus ele vai passar a amar mais a você. Deus ele vai passar a gostar mais de você. Se você se entregar a Deus mais do que as demais pessoas, irmãos, você vai ser tratado diferenciadamente. Você vai ser tratado, irmãos, de uma maneira mais especial. Você vai ter um carinho mais especial por Deus. Irmãos, tem como sim. Irmãos, talvez você, até neste momento, você pensa do jeito que eu pensava antigamente. Que Deus ele tinha os seus escolhidos, ele tinha os seus preferidos. E realmente, irmãos, Deus ele tem. Mas é porque a pessoa ela se achega mais a Deus do que as demais. É por isso que Deus ama mais alguns do que os outros. É porque a pessoa vai e se dedica. A pessoa vai e tem fome por Deus. Tem sede por Jesus. É porque essa pessoa ama mais a Deus do que as demais. É por isso que Deus, irmãos, ele tem os seus escolhidos. Porque tem pessoas que buscam mais a Deus do que outras. Irmãos, eu vou orar aqui neste momento por você. Você que quer ser mais íntimo de Deus. Irmãos, isso é possível. Como eu disse aqui, eu passei essa mensagem toda explicando para você que tem como sim, irmãos, você ser íntimo de Deus. Tem como sim, irmãos, você escutar a Deus, assim como muitas pessoas escutam. Irmãos, isso é para você. Deus ele está aqui nessa manhã para te dizer que tem como sim você acessar lugares que você deseja acessar, mas você acha que não é possível. Irmãos, é possível sim. Tem como, irmãos, você ser íntimo de Deus. Cada um de vocês, irmãos, que está me ouvindo, tem como você ser íntimo de Deus. Tem como você ouvir a Deus. Tem como, irmãos, você ser usado por Deus. Sim. Porque Deus, irmãos, ele não faz acepção de pessoas. Deus, ele não faz acepção. Mas uma coisa é fato, irmãos. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais Deus ele se aproxima de você. Amém? Vamos orar, irmãos, aqui nesse momento. Ore comigo, ore com fé, ore com fervor. Senhor Deus e eterno Pai, nós entendemos, ó Deus, nós compreendemos que tem como sim, ó Pai, nós nos aproximarmos mais do Senhor. Ó Deus, tem pessoas aqui que querem ouvir o Senhor falar com elas diretamente. Não através, ó Deus, de profetas. Não
através, ó Deus, somente de terceiros, de pessoas. Não. Essa pessoa, Deus, ela quer ouvir o Senhor falando diretamente com ela. Essa pessoa, Deus, quer viver coisas extraordinárias que muitas pessoas da Bíblia já viveram. Reis, profetas, sacerdotes, pessoas, ó Deus, que foram extremamente íntimas do Senhor. Ó Deus, essa pessoa também tem um sonho de viver, mas ela acha, ó Deus, ela tem uma ideia de que essa intimidade com o Senhor são somente para pessoas que o Senhor escolhe. E Deus, como eu disse aqui, o Senhor não faz acepção de pessoas. Ó Deus, porque aquela pessoa que se achega ao Senhor, o Senhor também se achegará a ela. Então, Deus, eu te peço que o Senhor venha colocar mais fome, mais sede no coração desse irmão, para que ele venha buscar o Senhor mais fervorosamente. Deus, nós entendemos nessa manhã que o Senhor, ó Deus, se aproxima mais daquelas pessoas que se aproximam mais de Ti. Deus, o Senhor ama mais aquele que ama mais o Senhor. Então, Deus, nos dê mais amor pelo Senhor. Nos dê, ó Deus, mais fome pela Tua presença. Porque, ó Deus, nós queremos viver o extraordinário. Não, Deus, nós não queremos ser pessoas ordinárias, pessoas comuns, não. Nós queremos, ó Deus, ser pessoas extraordinárias. Nós queremos viver, ó Pai, a plenitude do Senhor. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor fale conosco, assim como o Senhor fala com muitas pessoas diretamente. Nós queremos, ó Deus, ser mais íntimos de Ti. Então, Deus, nos ajude. Porque na palavra do Senhor está escrito que se nós procurarmos o Senhor, nós encontraremos. Se nós procurarmos de todo o nosso coração. Então, Deus, nos ajude a buscar o Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Nos ajude, ó Deus, a amar o Senhor cada vez mais, para que nós venhamos, ó Deus, viver o extraordinário do Senhor. E para que nós venhamos, ó Deus, viver mais e mais do Teu amor. É isso, ó Deus, que eu te peço, que eu te louvo. E desde já, Senhor, eu te agradeço, crendo no milagre, crendo na vitória. Nos dê, Senhor, mais fome pelo Senhor. Nos dê, ó Deus, mais amor por Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Eu estarei de volta amanhã às 7 horas da manhã. Coração da manhã. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.